E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Wellington e a gente vai comentar um pouco sobre Flamengo 3, Vasco 2, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E desde já, eu quero pedir para que vocês deixem o seu like, seu gostei aqui no vídeo, comentar o que você achou do vídeo, sugestões. E se inscreva aqui para mais conteúdo, tá bom? Daqui a pouco também, desculpa, a gente vai soltar um vídeo também comentando sobre o novo formato do Mundial, que já foi confirmado pela FIFA, que Flamengo e Palmeiras já estão confirmados, tá? Mas a gente vai soltar um vídeo daqui a pouco para conversar um pouquinho mais e o que a gente pode esperar. Mas vamos comentar um pouco sobre o jogo. Flamengo 3, Vasco 2. Rapaz, inicialmente eu não sei dizer se o Vitor me surpreendeu ou não, porque depois que a escalação vazou na sexta-feira, ou foi sábado, eu falei, não, o Vitor não vai entrar com aquela mesma formação, até porque foi vazado antes. E, e talvez ele vá surpreender. Mas não, ele entrou realmente com a formação que foi vazada. Entrou com os três zagueiros, Pablo, Rodrigo e Léo Pereira, Mateuzinho, Ayrton, Thiago Maia e Vidal, porque o Gerson tá suspenso, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. E quando foi, ele realmente manteve, né? Eu tava conversando aqui com meu pai, ficou até meio... Pô, mas se Vitor Pereira manter a formação, deu a entender que o Vasco já sabia o que ia fazer. Realmente, mas talvez ficasse aquela dúvida, né? Eu pensei depois, poxa, se... Eu pensei pensando como se fosse o Barbieri, talvez. Será que ele vai manter essa formação depois de ter sido vazada 3 dias antes? 2 dias antes, né? Mas ele manteve, surpreendeu um pouco. E, na minha opinião, eu até, por conta do Flamengo ter bastante essa subida entre os dois laterais, eu gosto dessa formação de três zagueiros, porque deixa um pouco mais seguro lá atrás, por conta da subida dos dois. E dá liberdade para os dois ficarem fazendo aquele corredor ali nas laterais. Assim, lógico, ainda precisa de treinamento, precisa de aperfeiçoamento, né? A prática leva à perfeição. Então, o Flamengo apresentou ainda alguns probleminhas, principalmente do lado esquerdo do Mateuzinho, ou lado direito do Mateuzinho, que ele sobe muito, mas não volta tanto para ajudar, mas ficou um pouquinho aquela brecha ali. O Ayrton não, ele consegue fazer subir, mas também recompõe muito rápido ali para ajudar defensivamente. Não é à toa que o lado direito do Flamengo foi o mais fragilizado, assim, entre aspas, por dizer. Mas o Flamengo começou assim meio aquela trocação, ficou meio o Vasco se defendendo, o Flamengo tentando subir um pouco, mas não conseguia. E logo aos 10 minutos o Vasco abriu o placar numa bola arremessada. O Rodrigo Caio tentou cortar, mas acabou dando pro Peck fazer o gol. E o Vasco fez 1-0. Naquele momento eu fiquei, ixi, de novo, cara, já. O Flamengo já vai decepcionar de novo. Mas não. O time demorou um pouquinho a se achar, mas depois conseguiu. Começou a subir em blocos juntos ali, né? Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta, Mateuzinho e Ayrton fazendo aquela proteçãozinha ali, junto com os dois, que não é à toa que numa jogada de escanteio, o Arrascaeta pegou aquela bola de primeira, cara, acertou. Isso que a gente se soltou ali, extravasou, que tava precisando, né? Não é à toa que o pessoal aqui na rua também gritou horrores. Aí depois também veio o Flamengo, manteve a pegada. Pedro conseguiu fazer o segundo gol numa a moto passando aí, aproveitando o vacilo ali da zaga do Vasco. É aquela coisa, né, cara? É incrível. O Flamengo, apesar de não estar vivendo uma boa fase técnica, mas nossos dois atacantes estão fazendo bastante diferença. Pedro e Gabriel não estão estão aproveitando todas as chances que podem, né? Aí tá, terminou o primeiro tempo 2-1, Flamengo bem, dá pra ter ampliado se o Mateuzinho não tivesse perdido aquele gol, que a bola veio até... Acho que o Arrascaeta chutou, né, ele não cruzou. Aí ele ganhou do lateral do Vasco, só que ele chutou no... ruim, né, no campo seguinte pro gol.
Então, mas além disso, o Vasco ainda teve a chance de fazer 2-1 antes do Flamengo ter feito 2-1, né? Foi o gol anulado do Vasco. Ainda bem que estava impedido, mas foi um vacilo defensivamente ali do Flamengo, bola aérea. E olha que os 3 zagueiros são altos do Flamengo. Mas tá. Veio o segundo tempo. O Flamengo começou bem, de novo. Mas o Vasco, até por conta de estar perdendo, começou a me pressionar um pouquinho mais e chegou a empatar com o Flamengo 2-2. E ficou muito depois naquela trocação. Flamengo vem, Vasco vem, mas sempre teve aquele embate no meio ali. Não foi como aquele jogo de 1-0 do Vasco, que ficou muito aberto. Dessa vez foi muito mais. Ficou muito mais um embate no meio de campo ali. Então acabou não tendo tanto espaço as duas equipes como foi naquele outro jogo. Mas mesmo assim o Flamengo conseguiu fazer 3-2 numa jogada que a bola foi levantada lá na área e o Fabrício Bruno cabeceou lá no segundo pau. E o Flamengo, falando agora um pouquinho taticamente, é legal ver essa variação que o Vitor falou. Ele falou uma coisa também ontem na coletiva que é importante, que não é sempre que ele vai usar 3 zagueiros. Ele tá usando, experimentando com 3 zagueiros, tá, mas não vai ser sempre, vai depender do adversário e da forma que ele vai se jogar, como ele falou. Mas assim, eu acho interessante, mas não... Como eu posso falar? O Flamengo perde defensivamente. Uma coisa que eu reparei, né? É muito espaçado o time do Flamengo. Teve uma hora que quando tava 2-2, o Vasco tava claramente tendo superioridade numérica e quando você prestava atenção, o Vidal tava correndo feito um louco ali no coisa. Aí você repara, cadê o Thiago Maia? O Thiago Maia tava enfiado lá com o Pedro no ataque. Não faz sentido. Fica ali, ajuda lá atrás com os 3 zagueiros e deixa só o Vidal correndo ali naquele espaço. Até porque os 2 laterais ficam mais em cima, porque eles não estavam jogando como laterais defensivos, tá jogando como meias abertas ali naquele corredor. Então não precisava, o Flamengo ficou muito espaçado ali, uma hora ali naquele meio. E depois que teve a recomposição ali, que entrou o Ayrton Lucas, o Cebolinha ali para dar até aquele gás. E o Matheus Gonçalves, cara, eu particularmente nem prestei atenção como o Matheus Gonçalves foi expulso. Eu fui olhar o celular, quando eu olhei, cartão amarelo pro Matheus Gonçalves. Aí depois eu fui olhar de novo. Quando eu fui olhar de novo, cartão amarelo pro Matheus Gonçalves foi expulso. Coitado do garoto. O árbitro também foi meio seletivo nas faltas deles. O Marinho também foi expulso. Eu nem reparei na confusão. Quando eu só reparo, vejo o Marinho foi expulso. Depois que fui ver que ele foi tentar apartar lá a briga e sobrou pra ele a confusão. Mas é assim, né? A arbitragem brasileira tá meio confusa ultimamente, meio ruinzinha, mas foi um bom jogo. O Flamengo demonstrou raça, mostrou vontade o tempo todo. E tava faltando essa vitória, acho que para trazer a confiança para eles, trazer um pouco de alívio por Vitor Pereira. Agora, o Flamengo vai ter mais uma semana para descansar, para treinar para o próximo jogo, que é domingo. E vamos ver o que o Vitor Pereira vai preparar. Que agora o Flamengo tirou vantagem do Vasco. E o Flamengo tá com vantagem do empate. Mas pelo amor de Deus, não joga com... dependendo do resultado. O Flamengo tem que jogar pra cima da forma que sempre foi. Eu acho que aí o Vitor, ele tem que treinar ainda mais essa compactação no meio do Flamengo. Que a gente repara às vezes do jogo. Não sei se vocês reparam. Eu quero que vocês até comentem aqui embaixo. Mas tem horas que a zaga e o meio estão coladinhos e os 3 atacantes estão lá, Pedro, Gabriel e Arrasca, estão tudo lá na frente isolados, esperando a ligação direta. Ou tem horas que o meio e o ataque estão juntos lá em cima e a zaga tá toda aqui atrás. Então, tá um buraco nesse meio de campo do Flamengo. Tá faltando eles compactarem um pouco mais e subir em bloco. Mas é isso, no geral gostei, o Flamengo jogou bem. Tem que ver a situação do Varela. Eu vi agora antes de começar a gravar que o Mateuzinho foi confirmada a lesão nele, vai ficar 3 meses fora no mínimo aí. O Varela tá se recuperando. E quem vai ser o lateral? Tem que ver se o Varela vai estar disponível ou se vai ser o Wesley, né, que vai entrar para jogar. E também a lateral esquerda, o Flamengo precisa de um lateral esquerdo.
Como o Vitor tá fazendo essa nova variação, ele até permite colocar ali o Cebolinha no lugar do Ayrton, que ele faz aquele corredor ali também pelo lado esquerdo, né? Mas ele não é tão defensivo assim, não tem tanta habilidade defensiva. Então isso é uma coisa também que tem que ser vista. Mas no geral é isso, jogamos bem, vamos pra cima, vamos jogar esse outro jogo com a vantagem e vamos pra final. Vamos ver quem vai passar também. Vale lembrar que o Volta Redonda ganhou do Fluminense por 2-1. Dá pra ter ganhado até demais, né? Se não tivesse sido prejudicado, tivesse fechado tanto um pouco, mas vamos ver como vai ser essas semifinais. Eu vou gravar, tá? Acho que vai ser sábado o jogo do Fluminense, então eu vou gravar um do Fluminense rapidão para ver o que a gente pode esperar e também domingo do Flamengo. E fica de olho, tá? Que vai vir mais vídeo durante a semana da nossa programação, tá bom? Isso é isso. Deixe seu gostei, curte, inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima. Tchau!